Então, é como é falado, né? Para cada parceiro, né? Para cada empresa tem um parceiro. E você encontra muitas vertentes, desde a parte da indústria, saúde, advocacia, que tem um pessoal, acho que é de Sim, Curitiba, advocacia que já fez. escalável. Sim, que é incrível. Então, essa troca, esse direcionamento, às vezes o parceiro nem sabe que nós direcionamos o contato para a parte de integrações também, que é um lado muito forte. Tem parceiros que atuam. Eu já encontrei uma empresa, não vou falar o nome aqui para não me perder, mas é uma empresa que só trabalha com integrações voltadas para e-commerce. Então, para cada nicho, você encontra. Tem a IA, que é Bittrex voltada à imobiliária. Sim. Guia do Gabriel, né? Então, acho que essa verticalização é... Aliás, até pegando esse gancho, a gente vive nesse momento do mundo, né, de hiperespecialização. E eu vejo que cada vez mais é uma tendência de ter parceiros que são cada vez mais especializados no seu nicho. Vamos falar sobre o WhatsApp e falar depois de marketing. Vou começar pelo WhatsApp. Tá. A gente está vivendo esse momento de WhatsApp, o oficial, o não oficial, começando a dar problema, instabilidade. Todo dia a gente vê lá no B24 Clube, onde tem o WhatsApp aberto lá com todo mundo, a galera preocupada, a gente aqui também, óbvio, né, atende os nossos clientes, e não tem aplicativo. Alguns aplicativos ficam mais estáveis, mas a maioria estão passando por estabilidade, né? Sim. Cara, o que você acha disso? Você acha que a gente já começou esse movimento, ó, fica atento que é o momento de mudar, cara? O que você acha? Então, na minha visão, eu vejo que sempre quando você deixa isso o mais tarde possível para você alterar, eu faço uma analogia que eu acho que é bem pertinente. O gás só acaba quando você está cozinhando, né? Exatamente. Ele nunca acaba quando você está tranquilo, né? Então, e o Brasil é um país, infelizmente, né, olhando um lado negativo, acontece por questões de fraude, golpes, enfim. Sim. Ele é muito visado pela Meta. Então, a gente vem recebendo com uma certa frequência muitas... Visado, você diz o país, né? Exatamente. Porque é um dos maiores usuários também, né? Exatamente. Então, não só como o Brasil, como a Índia, entre outros países, sim, que existe essa popularização do WhatsApp, é muito comum mesmo. Então, você vê o pessoal que vai dar golpe se aproveitando da oportunidade. E com isso, como qualquer ferramenta de tecnologia, ele preza pelo usuário. Então, sempre quando ele percebe essa movimentação, ele começa a colocar alguns entraves, algumas dificuldades. Então, o monitoramento acaba sendo muito maior, né? Então, por conta disso, com uma certa frequência que ocorre que essas contas, várias contas, elas vêm sendo bloqueadas, suspendidas por algum momento. Antes, um pouco mais difícil isso ocorria, mas agora a gente vê com uma certa frequência. Então, concordo com você. Então, eu vejo assim, eu prefiro me ressalvar nesse momento. A gente tem pensado nisso também. Mas é muito importante falar. Acho que o WhatsApp é uma das únicas ferramentas que ele praticamente não te cobra nada e você usa na totalidade sem pagar absolutamente nada. Sim. Então ele não te pede para ver anúncio, ele não te pede para fazer nada, você simplesmente instala e utiliza. Então, e o problema é que a gente se acostuma com isso, né? Os clientes, as empresas se acostumam com essa facilidade, como se fosse um benefício, mas por trás de toda empresa tem um objetivo, obviamente, que é faturar, que é lucrar. E eu vejo assim, olhando até pelo próprio lado positivo de uma API oficial, a gente tem que pensar que como a gente consegue potencializar com ela também. Só olha o custo. Porque eu vou pagar X, YZ no valor. Mas tem barateado, já mudou bastante. Sim. Então, assim, a questão até entrando num outro ponto, né? Aquela base de leads que você tinha, que você não consegue, né, prospectar, que você trouxe em algum momento, que você pagou por eles, cara, com uma API oficial você consegue fazer uma campanha e melhorar muito, né? E, enfim, converter de fato, fazer ferramentas pagar. Sim. Então, eu acho que passou da hora, né, das empresas. Eu vejo, se você já tem uma, eu não vou dizer nem, é que assim, às vezes a gente pensa muito na operação, é uma visão minha. Às vezes o pessoal pensa muito, minha operação é grande. Às vezes a operação ela é pequena, mas o fluxo de conversa, ele é alto. Então, aí como eu volto no que você falou, é uma dedução minha também, eu acredito que possa ser tua, mas o que faz? A Meta tem esse controle. Ela sabe do fluxo e o intuito dela é fazer o quê? Fazer com que você pague pelo serviço. Então eu acredito que, como eles são o dono da ferramenta, tem o botãozinho lá, é fácil fazer essa montagem. E hoje tá muito ROI, né? Se você for imaginar... Cara, toma teu café aí que tá bom. Se você for imaginar do ponto de vista de ROI, mesmo investimento, quando você tem o WhatsApp oficial, vamos chamar assim... Eu tô chamando de não oficial, mas tem outras nomenclaturas, né? Só a nomenclatura aqui. Se paga, né? Porque hoje é o único lugar... Aqui no Brasil, basicamente, talvez 70%, 80% das comunicações ou mais são por ali. A partir do momento que você tem... além de ter a governança, menos possibilidade de ter perda do número, eu acho que hoje em dia se paga. Cara, o que você pode dar de insight ou quais os hacks que você, com o teu conhecimento de marketing, tem conseguido ajudar também a tua gama de cliente a tirar proveito ali do marketing do Bittrex, ainda que ele seja uma caixinha um pouquinho menor, né? Sim. Então, na minha opinião, a questão do Bittrex e marketing, ele vai funcionar muito para empresas que fazem aquisição via formulário.
Então, nesse ponto, eu acredito que ele atende muito e muito bem mesmo. Não importa a origem. Desde que ele Exatamente. jogue pro formulário. Exatamente, porque a gente tem eu vou colocar como um problema, e não é só do Bitrix, deixa claro isso também, que a gente fala abertamente, mas é do WhatsApp, né? Sim. Porque quando ele perde, quando você faz o direcionamento, ele perde a UTM. E aí esse é o problema, aí você acaba, ele entra como outras fontes de tráfego e acaba não Perde. aparecendo o canal que você fez as campanhas. Mas se ele for estritamente voltado para formulários, eu acho que a ferramenta ela atende 100%. Assim. A gente falou um pouco, né? Eles usam bastante Sales Intelligence e ele levou muito para esse lado. Porque lá eles conseguem medir tudo, porque cada campanha eles conseguiram fracionar a origem do formulário. Sim. E realmente a integração do Bitrix com o formulário e aí vindo de redes sociais e de origem realmente é bem fechadinha, né? Assim, quando eu falo isso é fazer análise de ROI, né? De cliente, ele funciona muito bem. Agora, se a gente pegar por um outro lado, trabalho em inbound marketing, digamos que utilizam uma ferramenta para fazer nutrição de leads, mudar, dependendo da cadência. Tipo o RD, Active Campaign. Exatamente, exatamente. Se você for utilizar nesse formato, eu vou colocar, se for um formato linear, um fluxo simples, eu vou colocar assim entre aspas, ele vai conseguir atender. Porque aí você tem automação. Exato. Ele vai conseguir contribuir. Aí você mescla também até com o próprio WhatsApp, isso vai ajudar, né? Agora, se tem algo mais desenvolvido, aí eu já... Aí não vai, né? Aí não vai. A gente pensa também sempre... Quando nós saímos de cena, né? A gente procura dar essa segurança para o cliente. Como é que ele vai fazer essa manutenção, né? Porque pode ser até no meio do caminho do projeto. Sim. Às vezes o cara quer fazer uma manutenção, o cliente quer mexer alguma coisa, ele tem alguém que tem um entendimento básico, né? Um pouquinho para cima ali, ele vai ter uma dificuldade tremenda na hora que for fazer essas manutenções. E o nosso objetivo também, é claro, é facilitar para o cliente. Dar autonomia, né? Exato, dar autonomia para ele. É um hackzinho que um parceiro me disse, eu queria muito falar quem foi, mas eu não lembro. Foi em algum lugar, ele disse, a gente inclusive está usando isso aqui, ele montou uma sequência de e-mails usando o SPA. Então ele vai lá no SPA, coloca lá qual é a sequência, deixa tudo bonitinho. Sim. E lá na automação ele diz, usa para esse momento aqui, chama lá o template 50. E aí você usa o SPA para poder desenhar lá, para não ficar tudo na automação. E deixa a automação só chamando os SPA. Achei legal essa ideia. Sim. Tem um hackzinho. Aí que tá, tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Então, até sempre fica a dica. Cara, tem N parceiros de muita qualidade no Brasil. A ideia é entender qual que vai suprir a melhor necessidade do que vai ser executado. Enfim, tirar todas as dúvidas. Até porque o Bitrix tem quantos? 45 dias dá pra pessoa usar? Vou colocar os 15 dela. Mais os 30 do parceiro. Mais os 30 do parceiro são 45 dias, né? E eu coloco outro ponto também. Esses 30 dias é dentro do plano, a gente consegue liberar dentro do plano que o cliente pensa em contratar. Então é melhor ainda, ele já vai ver todas as limitações ali dentro. É verdade. Então que é muito interessante. Então acaba ficando sem desculpa, né? O Bitrix, quando você vai usar lá para disparo de campanha de e-mail, né? Vamos chamar assim lá, que é o mailing. Você manda usando o próprio SMTP do Bitrix, não tem a melhor taxa de entrega, porque ele não tem um e-mail preparado para isso. Mas quando você usa um SMTP externo de uma outra ferramenta, que não seja o Google ou o Office, que também tem bloqueio de 100 por dia, me parece que ele performa melhor. Tá correto isso? Para ser bem sincero, o que eu mais utilizo dali é para os clientes ativos. Então a entrega acaba sendo melhor, porque ele reconhece e tem Você tem interação. Exatamente, mas agora quando ele é externo, nós não executamos tantas campanhas, mas a maioria que nós estávamos utilizando no caso é Active Campaign, para fazer Campanha. Exatamente. Por conta de layout, é mais fácil de fazer a manutenção, pensando no time, né, na equipe que vai operar depois. Sim. Então tem N ferramentas boas ali, mas o Bitrix ele é muito criterioso da segurança que vai para o cliente, né? Do que chega para ele, do formulário com que ele vai preencher. Né? Exatamente, ele é muito rigoroso mesmo. E tanto é questão de confirmação de dados, se o cliente existe ali uma caixinha, aí fica até a dica, né? Porque o pessoal, vou fazer campanha de e-mail. Tá, beleza, vamos lá. Primeira pergunta, esse pessoal tá na tua base? Sim, ou é uma lista fria? Frio. Não, é uma lista fria. Cara, desculpa, isso não vai funcionar. Não funciona mais, né, cara? Isso não vai funcionar, entendeu? Então como é que você faz? Vai nutrir, vai ter que criar landing page, vai jogar o pessoal, vai criar conteúdo de qualidade, faz aqui, né, conversando com o pessoal, e aí sim você consegue evoluir. Mas aquele negócio de pegar, é a mesma coisa, até voltando para o WhatsApp, a mesma coisa. Pessoal, beleza, mas eu tenho uma lista aqui de 5 mil contatos. Se você fizer uma campanha mesmo utilizando a própria API oficial, cara, vai bloquear teu número. Sim. Porque ele não tem nenhuma... Não tem nada que diz que você está 100% seguro de que o teu número não vai bloquear. Ele não diz isso. Muito pelo contrário. Ele coloca lá. Então, eu coloco sempre assim, cara, a proteção é para o usuário. Então, pensa assim, cara, o Google, ele está pensando no usuário. A maneira como ele vai encontrar, a melhor maneira possível. WhatsApp, imagina, é mais próximo ainda. Tá na mão de todo mundo, né?
Então, você mandar de uma maneira tão próxima a algo e importunar é 2 pessoas dando um clique ali numa base de 500 pessoas que você já entra numa blacklist. Verdade, não Entende? vale a pena, né? Então a gente precisa falar disso, porque precisa de um investimento, precisa de um investimento... Fazer com bastante critério, Exatamente, né? Não simplesmente sair mandando, porque isso vai impactar no teu e-mail do dia a dia. Sim, Porque se sim. você for pro blacklist, e-mail simples não vai chegar do outro lado. Sim, sim. Aí e outra coisa, quando a gente fala de e-mail, a gente fala de site, a gente fala de todo o universo, Tudo, né? que está conectado ao mesmo e-mail. Então, pode ser bem prejudicial. Eu vou te falar, cara, o que mais me choca, sabe? Eu vou dizer assim, a falta de... as pessoas querer contratar a ferramenta sem ter o entendimento que elas precisam se preparar para isso. Sim. Eu acho que esse momento de alertar o cliente, sabe? Uhum. De não vender por vender. Você diz da nossa responsabilidade como parceiro. Exatamente isso. Porque você vê, às vezes, assim, a pessoa quer contratar uma ferramenta, mas quando você vai conversar com as pessoas, às vezes não tem uma certa... Você precisa entender até o time que o cliente tem para operar. Às vezes é um time muito recente, até na própria tecnologia. Então você pode fazer o melhor planejamento do mundo, mas se o pessoal não... Por mais que eles queiram, mas tem essa dificuldade, o projeto que você vai pensar lá em 30, 60, 90 dias, dificilmente ele vai acontecer. Então, e as pessoas não têm noção disso, elas acham que vai contratar a ferramenta e ela vai executar tudo sozinho.